Imagina a cena. Você está voltando para casa de madrugada, estrada deserta, só o som do motor e o vento. De repente, uma luz corta o céu. Não é avião, não é drone e definitivamente não é algo que a NASA colocaria no catálogo. Você pega o celular e grava a cena. No dia seguinte, alguém bate na sua porta. 2 homens, ternos impecáveis, óculos escuros e aquele olhar de quem nunca sorriu de verdade. Um deles fala com uma voz calma e metálica. O senhor não viu nada de estranho ontem, viu? Nesse momento você entende. Acabou de entrar na lista dos que encontraram os temidos homens de preto. Mas quem são eles? Agentes do governo? Alienígenas disfarçados? Viajantes do tempo? E se quiser continuar explorando essas histórias que o governo preferia que você não soubesse, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai fundo no desconhecido. A primeira aparição registrada desses misteriosos homens vem lá de 1947, com o caso Maury Island. Harold Dahl, um marinheiro de Washington, alegou ter visto 6 naves circulando uma ilha e jogando pedaços metálicos brilhantes. Dias depois, ele foi visitado por um homem de terno preto que sabia detalhes que Dahl nunca contou a ninguém. O homem simplesmente disse: "Não conte isso a ninguém se quiser o bem da sua família." Clássico, né? O mais bizarro é que depois desse encontro, o suposto material das naves desapareceu e o caso foi oficialmente encerrado. Mas claro, isso só alimentou ainda mais o mistério. A partir daí, começou uma sequência de aparições bizarras. Pessoas que viam OVNIs eram visitadas por esses agentes misteriosos, sempre em dupla, pálidos e sempre frios, sempre com informações que ninguém deveria saber. Em 1953, um fotógrafo chamado Albert Bender anunciou que estava prestes a revelar provas sobre contatos alienígenas. Mas, antes que pudesse publicar, 3 homens de preto apareceram em sua casa. Ele descreveu os visitantes como tendo olhos hipnóticos, vozes metálicas e uma energia tão estranha que ele ficou doente por semanas. Depois disso, Bender encerrou suas pesquisas e disse que havia sido silenciado. Curioso, né? Um homem que jurava ter provas concretas de alienígenas e de repente muda de ideia e desaparece do mapa. Coincidência? Talvez. Ou talvez os MIBs tenham dado um recado bem claro, mas as histórias não pararam por aí. Décadas depois, em 1967, o pesquisador Robert Richardson, de Ohio, alegou ter colidido o carro com um OVNI. Ele até guardou um pedaço de metal como prova. Poucos dias depois, 2 homens de preto bateram na sua porta pedindo, educadamente, que ele entregasse o fragmento. Richardson negou. E, adivinha? O fragmento sumiu misteriosamente do laboratório. O homem jurava que ninguém além dele sabia onde a amostra estava guardada. Detalhe curioso: os 2 visitantes sabiam exatamente o horário do suposto acidente e até mencionaram o número da placa do carro dele. Informações que não estavam em nenhum registro público. E é nessa hora que você começa a pensar: será que esses caras têm acesso a algo que vai muito além do FBI? Agora, um dos casos mais bizarros vem do Hotel Niagara Falls, em 2008. Câmeras de segurança registraram 2 homens idênticos, mesma altura, mesmo rosto, mesma expressão, entrando no saguão, perguntando por uma funcionária que havia relatado um OVNI dias antes. Testemunhas disseram que eles não piscavam e que suas vozes soavam metálicas, como se viessem de um robô mal calibrado. E o mais assustador: o vídeo original sumiu pouco tempo depois de ser postado. O hotel negou qualquer envolvimento, mas quem viu garante, era real. Até hoje é considerado um dos melhores indícios modernos da existência dos homens de preto. Mas, e se eu te dissesse que os homens de preto podem ser mais do que apenas humanos ou alienígenas? O seriado Fringe, da Fox, apresentou uma versão deles que muita gente acredita ter sido inspirada em relatos reais. Lembra dos observadores?
Homens carecas, pálidos, sempre de terno e chapéu, capazes de manipular o tempo e prever o futuro. Eles observavam os eventos mais importantes da história humana, sem interferir, até que, é claro, começaram a se envolver demais. No universo de Fringe, esses homens de preto eram viajantes do futuro que monitoravam a linha do tempo, garantindo que certas coisas acontecessem e outras não. Soa familiar, não? Vários ufólogos e teóricos da conspiração acreditam que o seriado não criou os observadores do nada, mas se baseou em documentos e depoimentos de pessoas que afirmam ter visto seres exatamente assim, décadas antes da série existir. Será que eles são viajantes temporais, tentando impedir que a humanidade descubra algo antes da hora? Pense bem, eles sempre aparecem antes que alguma informação importante vaze, sempre têm acesso a dados impossíveis e nunca envelhecem. Alguns relatos dizem que eles parecem confusos com objetos modernos, como se tivessem acabado de chegar de outro tempo. E tem um detalhe curioso. Algumas pessoas que afirmam ter sido visitadas dizem que, ao olhar de perto, os olhos deles parecem mortos, sem emoção, como se observassem a gente, mas não entendessem o que estão vendo. Exatamente como os observadores da série. Coincidência? Talvez não. Mas claro, a versão oficial é sempre a mesma. O governo diz que não existe nada disso, que os homens de preto são apenas uma invenção da cultura pop. Engraçado, né? Eles negam a existência de algo que aparece em centenas de relatos diferentes, em países diferentes, com descrições praticamente idênticas. Será que é tudo uma coincidência coletiva? Ou uma forma elegante de encobrir a verdade? E aqui vai uma curiosidade. O próprio filme MIB, Homens de Preto, foi lançado depois que o governo americano desclassificou vários documentos sobre OVNIs. Muita gente acredita que Hollywood usou o humor justamente para transformar medo em entretenimento e tirar a credibilidade do fenômeno. Tipo, se todo mundo rir, ninguém vai levar a sério. E parece que funcionou. E tem mais. O próprio Dan Aykroyd, o ator de Os Caça-Fantasmas, revelou em entrevistas que teve um programa de TV sobre OVNIs cancelado minutos depois de receber uma ligação estranha. Pouco tempo depois, ele viu um carro preto se aproximando, 2 homens saindo e sumindo no ar. Coincidência? Talvez. Mas quando coincidências se acumulam demais, a gente começa a chamar de padrão. E esse padrão é bem claro. Toda vez que alguém se aproxima demais da verdade, esses homens aparecem sempre em dupla, sempre com ternos pretos impecáveis. Alguns teóricos acreditam que os homens de preto são híbridos, parte humanos, parte alienígenas, enviados para monitorar nossa reação ao contato extraterrestre. Outros dizem que são criações biotecnológicas de uma agência secreta, tipo androides que controlam informações sensíveis. Agora, vai dizer que essa ideia não daria um ótimo episódio de Black Mirror? E o mistério continua. Ninguém sabe de onde vêm, para quem trabalham, ou até mesmo se são humanos. O que sabemos é que, sempre que algo inexplicável acontece, eles estão por perto. Coincidência demais para ignorar, né? Agora, eu quero saber de você. Se os homens de preto batessem na sua porta, dizendo para esquecer o que viu, você obedeceria ou gravaria tudo para o TikTok? Deixa aí nos comentários o que você faria. E antes que eles tentem apagar esse vídeo também, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente investiga tudo o que o resto do mundo prefere ignorar.